Bom, pessoal, agora, devido aos problemas técnicos do último vídeo, onde a voz estava muito baixa, porque meu notebook é um lixo, mas eu acabei comprando esse fone que também é um lixo, porque só tinha ele. Mas foi um caminho de Deus para parar de formalidade. Eu fui muito formal naquele vídeo. Na verdade, eu fui uma coisa que eu não sou, formal. Então, vou tentar ser o mais eu possível, o menos informal possível, falar o que eu quero falar mesmo, na verdade. Então, sem enrolação, tá? Então, primeiramente, para aqueles que vão falar de mim assim, que você não pode fazer isso, postar vídeo na internet, não sei o que, querer um monte de coisa. Todo mundo posta um monte de coisa na internet, porque eu não posso postar as coisas de Deus na internet também? Por que será? Né? Então, e se alguém quer uma comprovação da palavra, para mim postar na internet esses vídeos, está lá em Mateus, capítulo 10, no verso 27. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz. Cristo falando, tá? E o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. Então, o que eu vou falar aqui sobre as coisas, esse vídeo sobre o dízimo, o que eu vou falar do dízimo aqui, isso eu escutei ao ouvido, tá? Isso foi, muitas coisas foram coisas que eu ouvi ao ouvir, bem particulares de outras pessoas, outras foi revelação de Deus mesmo, lendo a Bíblia mesmo, então foi ao ouvido, tá? Então eu vou pregar, como tá aqui, não vou pregar literalmente com os telhados, né? Mas vou pregar pelo microfone lixo que eu comprei, tá? É, tá sem ventilador, tá quente, meu Deus, demais aqui dentro. Então vamos começar. O dízimo, ele é dividido existe três tipos de dízimo na Bíblia, tá? Tem o dízimo totalmente voluntário, que é o dízimo que eu chamo da alegria. Tem o dízimo voto, que é um dízimo feito com um voto. E tem um dízimo obrigatório, que é o dízimo mais complexo, mais demorado de explicar, que é o dízimo que você vê em vários carros, geralmente em toda parede ou porta de igreja, ou camisa de evangélicos, que é o Malaquias 3:10, tá? Então, vou começar pelo dízimo totalmente voluntário, que é o dízimo que você sente alegria, não precisa ninguém te pedir ele. Ninguém pede para você esse tipo de dízimo, ninguém te pede. Você simplesmente, você, você quer, do nada, assim, do nada, puf, você quer dar o dízimo, do nada. Às vezes você não foi nunca numa igreja, mas do nada vem na cabeça assim, eu vou dar 10% hoje para um mendigo que eu vi na rua. Vou dar uma cesta básica para ele, que é 10% do meu salário. Então esse é o dízimo, o primeiro dízimo que apareceu na Bíblia. Então se você dá esse dízimo, muito bom. Esse dízimo é bíblico e é válido, tá? Vamos lá. Historinha de Abraão com Melquisedeque, beleza? Gênesis, Gênesis, ui, meu Deus, capítulo 14, verso 18, tá? Então, um breve resumo da história. Abraão, o sobrinho de Abraão, Ló, ele foi levado cativo, tá? Foi preso por uns reis lá. Aí Abraão juntou mais quatro reis, mais ele mais três, então foram quatro reis contra cinco. E nessa batalha, Abraão saiu vencedor e pegou os despojos, ou seja, os restos do povo lá e trouxe com ele, né? São gados, todas essas coisas aí. E chegando lá, não sei aonde, mas chegando em algum lugar, ali no verso 18 começa a falar sobre isso. Melquisedeque, rei de Salém, lembrando, capítulo 14, verso 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Então Melquisedeque, como sacerdote, sem genealogia, não. Primeira vez que apareceu Melquisedeque na Bíblia, e a única foi essa, tá? Nunca mais falou dele. Sem genealogia nenhuma, ninguém sabe seus pais, sua mãe, seus filhos, tá? Já simbolizava a vinda de Cristo, que Cristo viria de outro sacerdócio que não seria o levítico. Porque naquele tempo, os sacerdotes, aqueles que, vamos dizer assim, os líderes das igrejas, que eram sacerdotes naquele tempo, eles vinham da tribo de Levi. Então era uma, como pode falar, quando tem na política hoje em dia que tem aquele depotismo, né? Então era um depotismo na lei de Moisés. Então só era sacerdote quem era levita. Então era uma máfia sacerdotal naquele tempo. Então, veja bem, perdi aqui o fio, mas vou recuperar o fio. Melquisedeque não era
dessa linha sacerdotal. Tanto é que Melquisedeque veio muitos anos antes de ser instituído essa lei. Então já simbolizava Cristo, porque Cristo ele veio da tribo de Judá. E como Cristo não era Levi, não era da tribo de Levi, então, de acordo com a lei, Cristo não podia ser sacerdote. De acordo com a lei, não, porque ele não era de Levi, era de Judá. Então, tudo é símbolo, tá? Vocês vão perceber no decorrer dos vídeos sobre o dízimo, que tudo do Antigo Testamento é símbolo do Novo. Então, tudo que aconteceu no Velho é porque algo aconteceria muito maior no Novo. Então, se piscou uma lâmpada dessa de casa no Velho, no Novo ia piscar um refletor enorme, entendeu? Era só a sombra. Então, o Velho é sombra do Novo, tá? Vamos lá. Lá, o verso 20. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Isso é o Melquisedeque falando para Abraão. E deu-lhe o dízimo de tudo. Então, Abraão, o que aconteceu com Abraão? Melquisedeque, depois de abençoar Abraão, do nada, de repente assim, num estralar de dedos, Abraão sentiu alegria de dar o dízimo. Ele pegou 10% de tudo que ele tinha e deu para Melquisedeque, sentiu alegria. Melquisedeque não pediu para ele, o Ló não pediu para ele, ninguém pediu para ele o dízimo. Foi a primeira vez que apareceu o dízimo na Bíblia, foi essa, tá? Abraão sentiu alegria, pão, deu. Então esse é um dízimo bíblico. Se você dá esse dízimo, ele é bíblico, beleza, tá certo, continua fazendo e dá com alegria, porque Deus ama que ele dá com alegria. Isso aí. Vamos para o segundo tipo de dízimo, que é o dízimo feito através do voto. Vamos lá. Está lá em Gênesis 28, se não me engano. Está quente demais aqui dentro. Gênesis 28 fala assim. 28, o verso 10. A visão da escada de Jacó. Então aqui foi uma história. Vou contar a historinha brevemente para vocês. Jacó estava lá, se afastou da sua parentela e estava lá na cidade e foi para Arã. E chegando lá na região de Arã, lá para aqueles arredores, ele teve uma visão de Deus, que ele via a escada, uma escada descendo do céu até a terra, e ele ficou espantado. E naquele sonho Deus fez umas promessas para Jacó. E Jacó, quando levantou daquele sonho espantado com o que tinha visto, ele, com medo ainda, ele fez um voto a Deus, que se Deus fosse com ele na sua jornada, ele daria o dízimo de tudo. Então por isso que chama o dízimo voto, porque é um dízimo que você dá se Deus te dá algo primeiro em troca. Então é como se fosse um cartão de crédito. Deus te dá uma coisa, você compra alguma coisa de Deus e depois você paga a prestação, entendeu? Depois que você recebe, você paga. Então a gente faz comércio com Deus. Você vê como que pode? A gente faz voto. Voto é válido, é Bíblia. É só para descontrair, mas é um cartão de crédito, beleza? Vamos lá. O Gênesis 28, verso 10. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Arã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e pôs por sua cabeceira e deitou-se naquele lugar. Ressonhou, e eis uma escada era posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Eis que o Senhor estava em cima dela, e disse, a promessa de Deus, Deus prometendo para Abraão, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu Deus, o Deus de Isaac, essa terra em que estás deitado, darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e se estenderá ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul, e em ti na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo, te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que haja feito o que tenha dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse, na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu e disse, quão terrível é este lugar. E este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta do céu. Foi o que eu falei da historinha antes. Então Jacó, mesmo com Deus fazendo todas essas promessas para ele, falando que seria com ele, ou seja, se Jacó fosse para a direita, se Jacó fosse para a esquerda, se Jacó guardasse a espada, se Jacó tirasse a espada, se Jacó virasse piruleta, se Jacó preferisse virar a estrelinha, se Jacó quisesse dar mortal para trás ou dois para frente, não importava. O que ele fizesse, Deus seria com ele, Deus estaria com ele todos os dias da sua vida, e Deus daria a semente dele àquela terra. Então, Jacó fez um voto por quê? Porque Jacó não tinha fé. Jacó era
tinha pouca fé, como eu, por exemplo, como muitos de vós ainda tem pouca fé. Então o voto foi só para reforçar a fé dele, mas você já sabe que no final da história, quando ele estava já morrendo, aquilo era homem de fé, tá? Que lá já estava calejado de tanto fogo queimando ele já. Vamos lá, verso 18. Então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela. E chamou o nome daquele lugar Betel, que significa casa de Deus. O nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. Então é por isso que às vezes passa em alguma igreja que você vê o nome Betel, é por causa disso aqui, tá? Que significa casa de Deus. Verso 20. E Jacó botou um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestidos para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será meu Deus. Olha o voto que ele fez. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Beleza, pessoal? Então esse é o voto também bíblico. É um dízimo bíblico, perdão. Então você que vota assim para Deus, que se Deus te der alguma coisa, você dá o dízimo, não está errado. Não está errado. É bíblico. Então o primeiro é bíblico, esse é bíblico. A gente vai para o terceiro voto agora, que é o terceiro dízimo agora, que é o dízimo obrigação, que é um dízimo que não é voluntário, ele é obrigado, é taxativo. Ou você dá, ou você sofre. Ou você dá, ou o devorador te consome. Eu também vou falar que é o devorador, tá? Não é o demônio não, tá? Demônio é outra coisa. Então, esse terceiro dízimo, de antemão, ele é bíblico, tá? Mas ele tem umas regras para se cumprir. Você tem que ler direito Malaquias 3:10. Você não pode só ler, recitar bonito para todo mundo e não entender Malaquias 3:10, beleza? Outra coisa, esse é um dízimo bíblico, o terceiro que eu vou falar agora, mas ele não é mais válido. Ele já foi abolido há mais de 2.000 anos atrás. Então eu também vou explicar tudo isso. E esse dízimo é o que leva mais tempo. É o mais demorado, mas é o mais interessante de todos também. Então no próximo vídeo eu vou falar. Nos próximos vídeos eu vou falar só do terceiro dízimo, que é o obrigação, beleza? Então acho que agora a voz está saindo. O microfone é lixo, mas mais lixo que ele sou eu ainda. Então até o próximo.